Oi, eu sou o Gucipri e este é o Poc Pop. Caso você ainda não tenha percebido, eu sou um menino gay. Eu não acho que não tenha ficado claro, mas vai que, né? E hoje eu vou listar pra vocês uma série de frases que eu já ouvi que são homofóbicas e que as pessoas falam na maior naturalidade. Então vamos lá que eu vou comentar uma a uma. Antes da gente começar, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito e não esquece de ativar o sininho, porque assim você recebe a notificação toda vez que eu postar um vídeo por aqui. Nós estamos no mês do orgulho LGBT e não existe momento melhor para que as pessoas entendam o quão ofensivo pode ser o que elas falam. Muitas vezes você fala coisas sem pensar, sem nem saber direito o que você está falando, por ser algo enraizado e muito comum na nossa cultura. Eu já falei mais ou menos sobre isso num vídeo que eu falei sobre frases racistas que estão enraizadas na nossa cultura. Você pode clicar aqui para assistir. E historicamente, culturalmente, o ser humano não está acostumado a pensar antes de falar. Muitas vezes a gente fala sem pensar, como eu disse agora há pouco. E isso não ataca apenas a classe LGBT. Isso também acontece com racismo, com xenofobia, com gordofobia e com todo tipo de ódio que talvez você não considere ódio por achar que é apenas uma brincadeirinha. Então vamos dar uma esmiuçada, são 35 frases. Algumas a gente vai falar superficialmente e algumas a gente vai aprofundar um pouco mais no que ele traz de ataque cultural enraizado no nosso ser. Eu tenho uma lista aqui com 35 frases, eu vou ler as frases e vou comentar um pouco sobre elas. A primeira frase que tá aqui na lista é: não vou combater nem discriminar, mas se eu ouvir dois homens se beijando na rua, vou bater. Esta frase é do excelentíssimo Presidente da República. Talvez eu falando que essa frase é dele, a gente não precise nem muito esmiuçar todo o contexto errado que ela tem. Porque só ele já é um contexto bem errado, né? Mas assim, essa frase ela só reforça o quão as pessoas, no geral, abominam a imagem de dois homens se beijando na rua. E não precisa ser um beijo de língua cinematográfico. Um selinho, mãos dadas são problema. Enquanto um casal hétero, por exemplo, tá se pegando aos montes, quase fazendo sexo no meio da rua. E se alguém filmar isso, o vídeo vai viralizar como algo normal, como algo bacana. No máximo vai dizer, meu Deus, olha aquilo. Só isso. Mas se for um casal gay de mão dada, é perigo até morrer. Uma outra frase que é muito dita é falta de ter apanhado quando criança. Por favor, se você tem filhos, não bata nele em nenhuma circunstância. Sua orientação sexual, seu gênero não tem nada a ver com isso. Isso é uma coisa que nasce com você. Não vai ser você batendo no seu filho que vai resolver esse problema, que na verdade nem é um problema. Então, por favor, se acontecer alguma coisa na sua família, se acontecer alguma coisa com o seu filho, se ele te contar que ele é homossexual, entenda, converse, tente entender o que está acontecendo. Não bata nele. Frase 3. Meu filho foi bem educado. Essa é uma frase clássica quando alguém fala, faz a pergunta pra pessoa: e se seu filho fosse gay, como você agiria? A pessoa fala: não, meu filho foi bem educado. E, ó, eu também fui muito bem educado e eu sou gay. E tipo, não tem problema nisso. A educação não tem nada a ver com isso. Eu digo e repito, isso é algo que nasce com você. Umas pessoas demoram mais pra perceber, outras demoram menos pra perceber, outras demoram mais para ter coragem de assumir, outras demoram menos. Cada um tem o seu tempo. Não é educação. Pode ser gay, mas não na minha casa. Isso tem dois âmbitos. Quando você é uma pessoa gay e mora com a sua família e a sua família te diz isso, ou então quando você tem amigos que até tem amigos gays, sabe? Mas você pode ser gay fora ali daquele ambiente, mas quando você tá na casa daquele seu amigo, é melhor você se conter. Aí a gente já não sabe muito bem se isso é realmente um amigo, né? Mas essa frase pesa mais quando você ouve da sua família, que você pode ser gay sim, só que não na sua casa. E isso gera um abandono, uma expulsão dessa pessoa da casa. E essa frase de rejeição e expulsão nos leva a alguns dados estatísticos um pouco assustadores. Entre 5,3% e 8,9% das pessoas em situação de rua são da comunidade LGBT.
Além disso, 63% das pessoas que se assumem para a família, o famoso sair do armário, sentem uma rejeição total ou parcial da família. E apenas 59% da população LGBT tem coragem de fazer essa saída do armário, se assumir para a família. O que não tem problema, eu acho que não é realmente obrigatório que você saia do armário, que você fale para a sua família, você tem que estar bem com você mesmo. Mas esses dados são realmente alarmantes, são realmente preocupantes. É realmente melhor que o seu filho esteja em situação de rua do que acolhido dentro da sua casa? Frase 5, de pessoas um pouco mais extremistas. O que essa gente tem a oferecer para a sociedade? Bom, segundo o IBGE, os casais homoafetivos têm 25% de chances a mais de serem melhor sucedidos e de ganharem mais dinheiro. Isso significa que um casal homossexual, um casal homoafetivo, vai ter mais poder aquisitivo. Então eu acho que isso é uma coisa boa para a sociedade. Fora toda expressão artística que vem muito mais do meio homossexual. Uma clássica, não sou homofóbico, tenho até amigos que são gay. Se alguma pessoa próxima de você ou algum amigo seu disser isso para outra pessoa ou até mesmo para você, não considere essa pessoa um amigo. 7. Eles que têm que nos respeitar. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país que mais mata pessoa LGBT no mundo. E o topo da lista é liderado por pessoas T, transexuais e travestis. Olha, eu não sei o que essas pessoas que pedem o nosso respeito para com elas têm como exemplo de respeito. Mas eu nunca vi um menino gay, uma menina lésbica gritando para um casal na rua heterozinhos. Muito menos eu vi alguém apanhar na rua só por ser hétero. 8. Seu sangue pode contaminar o sangue hétero. Isso é uma discussão muito antiga que foi meio que resolvida agora há um tempo atrás, porque homossexuais eram proibidos de doar sangue, justamente por existir uma cultura e uma crença de que era uma área de risco. Isso vem lá dos anos 80, da epidemia de AIDS que aconteceu. Levou muito tempo para tirar da cabeça das pessoas que a AIDS não era uma doença exclusivamente homossexual. E de verdade, parece que as pessoas não conseguiram entender ainda que realmente não é uma doença homossexual. Antes de sermos permitidos esse ano de doar sangue, era necessário que, caso você fosse gay, você estivesse em abstinência sexual por 1 ano. Justamente pelo que eu disse, por você ser considerado uma área de risco. Mas assim, qualquer pessoa é uma área de risco, a gente não sabe os hábitos sexuais de ninguém. Gays são pedófilos. Isso é uma das coisas mais horríveis que eu já ouvi na minha vida. Eu não sei de onde essas pessoas tiram essas coisas. É o mesmo que dizer que você tá adotando uma criança porque você quer abusar dessa criança depois. Meu Deus, por favor, parem. Prefiro um filho morto ou bandido do que gay. Eu já ouvi da minha mãe que ela preferia que eu estivesse morto do que eu fizesse o que eu estava fazendo, que na época eu estava começando a fazer drag, fiz por algum tempo, e ela me disse essa frase. Não foi no mesmo contexto, mas eu tenho certeza que me doeu igual. E apesar de, óbvio, eu amar minha mãe pra sempre, isso vai estar sempre lá dentro do meu coração, em algum momento eu vou vir à tona e isso vai me machucar de alguma maneira. Então, por favor, não digam isso pros seus filhos. Mesmo porque equiparar o seu filho, a sexualidade do seu filho, a um bandido é um pouco pesado, é muito errado. Sou contra o casamento gay. Se você é contra o casamento gay, é simples, basta você não casar com um gay. Família é homem e mulher. Não, família é homem e mulher e uma criança. Família é uma mulher e uma criança. Família é um homem e uma criança. Família é 2 homens e uma criança. Família é 2 homens. Família é 2 mulheres. Família é 3 homens. Família é 1 homem e um gato. Existe muita forma de família. Não é só homem e mulher. Como eu vou explicar isso pro meu filho? Olha, isso daí me parece muito um problema seu. Próximo. Ah, morre gay todo dia. Morre hétero também. Sim, mas nenhum hétero morre por ser hétero. Gays morrem por ser gays. Não existe homofobia no Brasil. Essa eu não vou nem comentar. Você tem certeza que aconteceu assim?
Isso é uma coisa terrível de se falar pra qualquer situação. Isso acontece muito quando alguém levanta a bola de racismo, assim como acontece com homofobia, com gordofobia, com xenofobia. As pessoas duvidam do que você sentiu, do como você foi atacado. Se você não tá no seu lugar de fala, se você não é uma pessoa que sofre esse tipo de ataque, você jamais deve duvidar de alguém que se sentiu atacado. Procure entender ao invés de questionar. Nossa, você é gay? Nem parece. Talvez seja porque eu tenho 2 braços, 2 pernas. Às vezes eu posso não ter 2 braços, 2 pernas, mas eu sou um humano como qualquer outra pessoa. Isso está muito enraizado e impregnado naquele estereótipo que a televisão colocou em todo mundo lá nos anos 80. Que a gente teve, por exemplo, em grande destaque, a Vera Verão, que era uma bicha preta toda afeminada, que gerou um estereótipo gigante, que por mais que a gente, por exemplo, hoje entenda que existiam algumas coisas erradas e a gente pode gerar uma problematização em cima disso, Vera Verão foi muito importante na televisão brasileira. E ela perpetuou algo que quem é afeminado hoje em dia consegue levar adiante sem tanta chacota como era antigamente. E essa frase se perpetua nisso, que você não parece porque você não é espalhafatoso, porque você não é afeminada, e isso é uma coisa errada para a sociedade. Todo mundo sabe que a sociedade é muito machista, então tudo que envolve o âmbito feminino, quando você é muito mais feminino, mais afeminado, é errado para a sociedade. Mas não deixe que ninguém diga que você está errado, porque feminino é poder. Pode ser gay, mas não precisa se vestir de mulher. Bom, se a pessoa quiser, ela pode vestir o que ela quiser. Mesmo porque roupa não tem gênero. Use o que você quiser, o que você se sentir bem. Você conhece fulano de tal? Ele é gay também. É a mesma coisa que eu perguntasse pra você se você conhece uma pessoa que mora na Rússia porque ela também é hétera. É óbvio que a gente não se conhece todo mundo, porque são muitas pessoas no mundo. Pelo amor de Deus, pense um pouco antes de falar. Você nunca pensou em trabalhar com cabelo, maquiagem? Isso é mais um estereótipo da sociedade, de que as habilidades de uma pessoa gay estão limitadas à beleza e estética. Pode parecer absurdo pra umas pessoas hoje em dia descobrir que, por exemplo, o mecânico é gay. E graças a Deus nós temos ocupado mais espaços hoje em dia do que antes. Porque, de fato, sim, antes isso era um nicho para o público homossexual. Onde foi que eu errei? Essa frase é uma frase muito dita por pais quando alguém se assume, quando o seu filho se assume pra você. E não existe erro, não existe erro, não existe erro. Eu torno a dizer, você nasce desta maneira. Em algum momento você vai se entender, mas você nasceu assim, ninguém errou, tá tudo bem. Ah, eu quero muito um amigo gay. Isso aqui faz a gente entrar em uma outra categoria, o gay pet. Se você não sabe, o gay pet é aquela gay, aquele menino que tá sempre com uma mulher do lado, com uma bondoca, com uma pessoa riquinha, que acha que aquela pessoa gay é um acessório, que serve pra dar dica de moda, pra dar dica de cabelo, pra dar dica de maquiagem. Isso é um gay pet. No momento, tá sendo reprisado na Globo, Fina Estampa, e o Cro é o melhor exemplo de gay pet que a gente pode ter. Eu não consigo entender, inclusive, como ele fez tanto sucesso na época, conseguindo até ter filme de bilheteria exorbitante, no momento onde tudo estava muito mais claro e ele não deveria ter feito tanto sucesso como ele fez, porque é muito errado. Não deixe pessoas te tratarem como objeto em nenhum momento da sua vida. Você não precisa ser o amigo gay de ninguém. Se você é o amigo gay de alguém, você não é amigo dessa pessoa. Ah, me dá umas dicas de moda? Isso se encaixa lá com o gay pet que eu disse agora há pouco. Todo mundo acha que porque você é gay, você entende de moda. Eu não entendo nada de moda. Tem dia que eu saio, sei lá, nem sei como que as pessoas me olham na rua. Você é tipo homem, né? Ai, não vou me trocar na sua frente. Tipo homem, acho que não, né? Tipo, um menino gay, ele é um homem, não é tipo homem. É homem. E não, você não deve se trocar na frente dele, porque é chato, né? Feio. Agora, se você tem muita intimidade com as pessoas e você quer se trocar em frente delas, tá tudo bem. Não leve em consideração se ela é um homem, se ela é uma mulher, o que ela seja. Se você tem intimidade pra isso, se troca em frente das pessoas. Mas não fala essa frase, por favor. Ai, que desperdício ele ser gay. Desperdício pra quem, minha filha? Pra quem? Pode ser um desperdício pra você, mas se ele não fosse, quem disse que ele ficaria com você? Para de ser doida. Ah, mas você já transou com mulher? É o típica pergunta que todo mundo faz. Ai, você já tentou? Por que eu tenho que tentar se eu não gosto, cacete? Quando alguém te perguntar isso, se for um homem que tá te perguntando isso, pergunta pra ele, você já transou com um homem? E ele vai te responder atravessado e você fala, viu? É assim que eu me sinto. Me leva numa balada gay? Não, eu não levo pra uma balada gay é pra gay.
Aqui na cidade, muita balada gay já foi destruída por invasão hétero. Ai, gente, pelo amor de Deus, deixa as gays com o espaço delas. Você tem a baladinha de vocês, vamos na de vocês. Não confunda a nossa cabeça, eu não quero entrar numa balada gay e perguntar se você é gay, se eu posso te beijar, pelo amor de Jesus Cristo. Claro que eu vou perguntar se eu posso beijar, porque não vamos assediar as pessoas, mas não quero perguntar se você é gay, quero ter certeza disso. A gente já tem tanto pouco espaço, por que as pessoas querem tomar o que a gente já tem? Depois me fala que a gente tem que respeitar. Puta que pariu, viu? Como faço para não sentir dor no anal? É bem simples, não faça. Mas ele não namorava uma menina? E aí entra uma outra letra da nossa sigla, bissexual. Não é porque você namorava uma menina e agora você namora um menino que você se tornou gay. Você pode ser bi e gostar dos dois. E no momento você tá numa relação homoafetiva. Pode ser que acabe mais pra frente, você volte com uma menina e tenha uma relação heteronormativa. O mundo não é dividido no meio, galera, entenda isso. Ser gay tudo bem, mas não dê em cima de mim. Normalmente você ouve essa frase do cara mais horroroso da empresa que você trabalha. E mesmo que fosse o cara mais gato do lugar que você trabalha ou do lugar que você frequenta, provavelmente você não vai mesmo dar em cima dele, porque você sabe que ele é hétero. Por favor, mantenha a sua insegurança pra você. Eu não tenho problemas com lésbicas, inclusive eu adoro ver elas se pegando. Isso é um outro grande problema da nossa sociedade. Lembra que eu falei no vídeo que eu expliquei o que significa cada letra da nossa sigla LGBTQIA+? Se você não assistiu, clica aqui pra assistir. Lá eu expliquei o porquê do L ter saído do segundo lugar para ir pro protagonismo. E isso explica muita coisa. As lésbicas ainda são muito fetichizadas. O preconceito é tão grande quanto o de um menino gay, porém o fetiche é muito maior do que esse preconceito. E aí é muito horrível uma menina lésbica ouvir uma coisa dessa, uma coisa escrota dessa, uma coisa que às vezes o cara até convida você a se pegar na frente dele. Por favor, gente, parem de ser escroto. E por último, mas não menos importante, a frase clássica. Mas precisa ficar se exibindo assim? Precisa. Precisa porque nós precisamos ser ouvidos. Fazem 51 anos que nós estamos na luta desde Stonewall e de lá pra cá as conquistas foram muitas, mas ainda falta muita coisa pra ser igualada. Então precisa, o quanto mais exibido você puder ser, seja. E aí, já ouviu alguma dessas frases? Se você é LGBT, com certeza você já ouviu alguma, se não todas essas frases. Se você é hétero, eu tenho certeza absoluta que você já falou a maioria delas. Eu espero que esse vídeo tenha servido para que você consiga compreender que não são privilégios que a classe LGBT busca, e sim uma igualdade. Você não precisa gostar de ninguém, mas você é obrigado a respeitar a minha existência. Eu sei que existem muito mais frases que são homofóbicas aí por aí. Se você conhece mais alguma que eu não falei por aqui, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like antes de sair desse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Eu falo bastante de cultura pop, muita coisa de comportamento LGBT. Falo bastante sobre o RuPaul's Drag Race, tem vídeo toda semana sobre isso aqui. Enfim, é muito conteúdo. Por hoje é isso. Beijo e até o próximo vídeo.